Podcast Sexta-feira a 3, é uma ideia do António Tadeia, do José Coceiro e minha. Este é o episódio 6 e neste episódio coube-me a mim escolher o tema central. Temos sempre um tema central e depois cada um de nós tem um tema mais pequeno para jogar em corrida. Na passada, portanto, não ser uma coisa tão demorada. Hoje eu escolhi falar sobre as faltas porque saiu um estudo do Observatório do Futebol. E mais uma vez, já tem acontecido várias vezes, mas mais uma vez nós aparecemos em primeiro lugar, o que, neste caso, aparecer em primeiro lugar é horrível. Portanto, aparecemos como o campeonato onde se fazem mais faltas. E a minha ideia é perguntar ao António e ao Zé, eu também tenho a minha opinião, porque é que isto acontece e porque é que acontece há tanto tempo e porque é que nós não fazemos nada. Este é o tema central, já lá volto. Perguntava ao António o que é que ele falará depois. E ao Zé também. Ora, muito bem. Eu vou querer falar sobre aquilo que foram os jogos do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões, e nomeadamente sobre o conceito de super treinador, neste caso aplicável ao José Mourinho, treinador do Benfica, e ao Roberto De Zerbi, treinador do Olympique de Marselha. Ambos saíram derrotados e eu acho que nem um nem outro fizeram tudo aquilo que podiam ter feito para que isso não acontecesse. Esta é a semana de eleições no Sport Lisboa e Benfica e, portanto, quero abordar de uma forma rápida, apenas mencionar e fazer uma ou outra referência a todo este processo eleitoral num clube que é importante para o panorama desportivo português e para o futebol português. Então, já lá vamos. Portanto, eu começava, andarmos rápido, começava por tentar situar o meu tema. O tema... Tem muitos números e, portanto, para eu não cansar as pessoas com números, eu vou pedir que quem estiver realmente interessado vá depois ao Substack ver, porque eu vou lá colocar tudo, vou escrever sobre isso e depois coloco lá provavelmente ainda hoje, estamos a gravar à quinta-feira, como é costume, e, portanto, hoje, quinta-feira, coloco lá o texto, ou amanhã de manhã, e depois, quando sairmos, é possível ir lá ver. Mas, resumidamente, nós aparecemos com 25.3, nós, a Liga Portuguesa, com 25.3 de faltas por jogo, o Brasil com 24.6, Itália com 24.5, Espanha com 22.1 e Argentina com 22.1. Não acho que as diferenças sejam muito relevantes, mas aparecemos no topo. Mesmo que estivéssemos em quinto lugar, eu acho que estaríamos mal. E, portanto, a minha pergunta, a minha inquietação, que não é de hoje, é já há muito tempo, é porque é que isto acontece? Porque é que nós fazemos tantas faltas? Eu e o Zé já falámos muitas vezes sobre isto quando os dois estávamos na federação, mas era num gabinete, tinha menos graça. Agora acho que pode ter mais piada, porque a minha visão, que provavelmente é um bocadinho polémica, é que isto é praticamente tudo responsabilidade dos treinadores e que nós fazemos faltas porque taticamente é preciso fazer faltas. Depois também há uma componente a seguir que é os árbitros. Para os árbitros é muito mais confortável quando a bola está parada e, portanto, quando a bola está parada, à partida eles não vão cometer erros. Também podem cometer, porque podem mostrar cartões no meio de confusões, também podem cometer erros, mas à partida é tudo mais sossegado. E por último, acho que para os jogadores, havendo em jogos que há uma diferença muito grande entre uns e outros, também é mais confortável para a equipa, que está mais sujeita à pressão, que o jogo esteja parado. Portanto, fazer faltas ainda é a melhor maneira de parar o jogo. Muitas vezes confunde-se entre o número de faltas e o tempo útil. Eu acho que, obviamente, eles estão ligados, é evidente que estão ligados, mas nós, na altura, no Observatório da Federação, fizemos um estudo sobre como é que se perdia realmente tempo. As faltas é uma maneira de perder tempo, é evidente, mas há outras maneiras. Os lançamentos são uma maneira de perder tempo, os pontapés de baliza são uma maneira de perder tempo, comemorar golos é uma maneira de perder tempo, e já nem falo do VAR, porque, teoricamente, já o VAR não está na mão das equipas, nem dos treinadores, nem dos árbitros, são coisas que acontecem, vais ao VAR e pode demorar muito ou pouco tempo. Acho que isso não conta, e porque, em princípio, esse tempo é compensado, ou eu acho que é melhor compensado do que o tempo que se perde, por exemplo, em pontapés de baliza, que acho que simplesmente não é compensado. Portanto, o meu ponto de partida, depois tinha uma segunda parte da questão, se tivermos tempo, que é: haverá alguma relação entre o Brasil e Portugal? Porque é que nós aparecemos em primeiro e em segundo? Não quer dizer que esteja sempre assim, mas muitas vezes é assim. Será que é por sabemos que o fluxo de jogadores entre Portugal e Brasil é muito grande, para um lado e para o outro, portanto, os brasileiros vêm muito para cá e voltam muito para lá. Também sabemos que há muitos treinadores portugueses desde há 4, 5 anos no Brasil.
E sabemos que a nossa relação cultural e de língua é comum desde há centenas de anos, mas ao futebol, ao que interessa, nas últimas décadas. E, portanto, será que nós nos influenciamos na maneira de jogar, na maneira de parar o jogo, ou haverá outros fatores? Portanto, isso era a segunda parte do tema, um bocadinho mais específica. Eu fui ver alguns dados e gostava de os partilhar com vocês e com quem nos ouve. Portanto, eu acho que o Zé vai demorar mais tempo a responder à provocação. Se calhar eu pedia-te, António, que partilhasses tu primeiro. O que é que tu achas disto? Bom, em relação à primeira parte da questão, eu acho que identificaste aí alguns algumas das razões que levam a que a nossa liga seja uma liga viciada em faltas e faltinhas. Eu acrescentaria mais uma, que é aquela até se calhar que eu reputo como a principal. Porque tu fizeste a pergunta aí de uma maneira que é porque é que nós fazemos tantas faltas. E eu gostaria de reformular a tua pergunta, que é porque é que nós apitamos tantas faltas? Porque eu acho que vem muito daí. Vem muito da alergia dos nossos árbitros ao contacto. E esta é uma batalha que eu imagino que esteja a ser combatida também dentro dos gabinetes em que tu discutias esse tema com o Zé, ainda na Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente entre as pessoas que comandam a arbitragem. E eu acho que aí muita da culpa é da falta de coragem, de quem... Assim, vamos começar pelo início do processo. Muita da culpa é dos jogadores que simulam aquela falta clássica para ganhar tempo. Não há coisa que me irrite mais num jogo de futebol do que ver um jogador que está em momento com bola, mas dentro do seu meio-campo defensivo, virado para a linha de fundo, esperar pela chegada do adversário e assim que sente a respiração do adversário cai. E, invariavelmente, isto exerce, é pavloviano. Invariavelmente, o árbitro auxiliar levanta a bandeirola e parece que está a chamar o comboio. E o árbitro apita e é falta. Eu acho que no dia em que os árbitros deixarem de marcar este tipo de situações, que não são rigorosamente nada faltosas em 90% das situações, os jogadores, se calhar, também vão deixar de fazer isso. Essa é a primeira parte da questão. É os jogadores que aproveitam para simular este tipo de infrações que só existem na imaginação deles e na falta de coragem dos árbitros. Depois, a questão que nós temos que pensar a seguir é porque é que os árbitros agem assim. E eu acho que aí a culpa é muito nossa. Neste caso, retiro da equação o Zé, que eu saiba nunca foi jornalista nem programador de televisão. A culpa é muito nossa, comunicação social, porque andamos a intoxicar o espaço público com os chamados programas dos marretas, em que quase que se faz ali um julgamento às equipas de arbitragem semanal, em que não interessa se é razoável ou não é razoável, não interessa se tem razão ou não tem razão, não interessa se... Mas o que é que se passa sempre é que a minha equipa é sempre prejudicada. E os árbitros não querem ser vistos nesse tipo de coisas, então eu acho que se defendem. E apitam muito por instinto de defesa. Vale mais interromper uma jogada inócua do que deixar... E isto com o VAR devia ter sido, de certa forma, corrigido, porque eles sabem que se deixarem passar um lance irregular, o VAR vai alertá-los para isso. Mas, antigamente, aquilo que se pensava, eu acho que isto já é cultural, vale mais interromper uma jogada inócua do que deixar passar uma jogada em que até havia uma irregularidade e depois acabou por dar golo. Agora, eu imagino, e vou já concluir, Luís, imagino que mesmo com VAR, nenhum árbitro queira passar pela vergonha que foi a atuação do senhor, eu até vou ver aqui o nome, porque do senhor Rade Obrenovic no Sporting Marselha de anteontem, que é tomar decisões invariavelmente erradas e ser corrigido pelo VAR. Esse eu lembro-me, era o Matei Jug, esse eu lembro-me de ser árbitro internacional e até de fases finais de Mundial. E, portanto, se calhar continuam a defender-se naqueles lances a meio campo, naqueles lances em que o jogador está em posição dentro do seu próprio meio campo, que é precisamente para depois não aparecerem nos highlights como o cafajeste, o salafrário que roubou o meu clube na voz dos marretas que vão depois para os programas de televisão.
Desde o senhorzinho de Malta que eu não ouvia essa palavra. Cafajeste, não é? Cafajeste. Eu só em relação ao que tu disseste do VAR, eu acho que o VAR aqui não ajudava, porque nós estamos a falar de faltas que são óbvias, tipo entrou de pé e a partir da perna. Estamos a falar da dúvida, portanto, podes assinalar... Não, mas um lance que dê golo, à partida, se houver uma mini falta, ela vai ser abortada pelo VAR. Portanto... Não necessariamente, ou seja, se for daquelas faltas que tu estás a pensar e que eu também estou, que é no fundo a intensidade do contacto e se aquilo foi para... Até às vezes se agarrou a camisola ou se não agarrou muito, mais ou menos, pouco. Às vezes depende muito como é que tu estás, como é que estás, qual é o critério que tu definiste para o jogo ou que te foi saindo para o jogo, e o árbitro, eu acho, o Zé sabe mais disto de certeza, porque esteve no banco e sente. O árbitro também vai sentindo o jogo. Se ele sente que os jogadores estão bem, que estão para jogar, ele próprio vai deixando, se é um árbitro minimamente competente, e temos bastantes, ele vai deixando jogar um bocadinho mais. De repente há um que ele deixou jogar um bocadinho mais e deu golo, mas que se calhar outro árbitro, no outro jogo, um jogo mais fechado, ele tinha marcado falta. E é difícil explicar só, às pessoas. Antes de puxar das pipocas para ouvir o que o Zé tem O Zé não vai falar muito, ele vai bater, vai dar forte. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é que eu acho que devíamos também formar um bocadinho melhor, e contra mim falo porque faço parte dessa classe, as pessoas que fazem comentários de futebol na televisão e na rádio. Porque os nossos comentários... Tu ouves um comentário de futebol em Inglaterra e ouves um comentário de futebol em Portugal, e o comentário de futebol em Portugal é sempre a pedir cartões amarelos, cartões vermelhos, penaltis, contactos. Epá, não é isso que interessa, senhores. Vejam o jogo. E em Inglaterra, a coisa... Em Inglaterra, inclusive, nós agora temos um fenómeno curioso que é, tu vais às apps que têm os resultados em direto, e a generalidade dessas apps, eu sou grande consumidor disso neste momento, têm no dia seguinte, em quase todos os jogos, tem o resumo do jogo. E muitas vezes o resumo do jogo é feito pelos canais dos clubes. E mesmo assim não há esse tipo de enfoque. E pronto. E acho que não tenho mais nada a dizer sobre o tema. Então vou eu, que o Luís está ansioso. Que eu, não jogues para vermelha. Que eu comece a falar. Não. Portanto, eu não vos ouvi falar da responsabilidade dos treinadores, que era a primeira premissa do Luís, era a responsabilidade dos treinadores. Mas não vi aí como é que a responsabilidade dos treinadores está aí incidida. Mandam fazer faltas para parar o jogo. Deduzo eu que é o que vocês dizem. Não, é isso. Não. As faltas existem para ser feitas, mas eu não acho que estruturalmente, acho que não é essa a questão. Muito sinceramente, eu acho que estruturalmente é uma questão educacional, é uma questão da sociedade onde nós estamos inseridos. E os exemplos que o Luís deu são exemplos de países latinos da Europa ou de países sul-americanos. Portanto, não deu nenhum exemplo, por exemplo, do que se passa em Inglaterra, do que se passa nos países nórdicos ou do que se passa no Japão. E, portanto, falamos de sociedades diferentes, com níveis culturais diferentes, com uma cultura desportiva completamente diferente da nossa, melhor que a nossa, em meu entender, e, portanto, que não permitem nem aceitam que essas coisas sejam feitas. E, portanto, a primeira questão para mim é cultural e educacional. E eu vou ver se não me consigo perder, porque são tantas as coisas em relação a esta área que eu não me quero perder. Mas a primeira questão para mim, estruturalmente, é a educação. Nós fazemos um grande esforço, e a Federação Portuguesa de Futebol faz um grande esforço nas suas seleções. Vocês não veem este comportamento nas seleções nacionais de futebol. Não veem as seleções jovens portuguesas a queimar tempo, a arranjar tipo de problemas desse nível. Não veem isso. Não veem isso. Vêm a tentar jogar e quando têm que ficar com a bola, ficam com a bola para o adversário não ter a bola, mas não o fazem de forma premeditada essa queima-tempo. Não quer dizer que não haja pontualmente uma ou outra ação de algum jogador, mas a prática não é essa. E na equipa sénior também não é. Mas nós, que formamos jogadores em Portugal, temos uma primeira liga que 70% dos jogadores não são portugueses, não são formados cá. Ou seja, vêm de uma escola diferente da nossa. E, portanto, isso influencia a nossa liga, obviamente que influencia a nossa liga, e influencia pela negativa e por exemplos negativos. Portanto, para mim, a primeira questão é claramente educacional, é claramente estrutural e tem a ver com a sociedade onde nós estamos inseridos. E não é por acaso, vocês andem à volta do mundo, eu falei no Japão, mas posso falar na Coreia. Tem uma atitude diferente. Portanto, posso falar nos Estados Unidos, tem uma atitude diferente, apesar de já terem muitos jogadores, os jogadores adaptam-se, e a Inglaterra tem muitos jogadores latinos, os jogadores adaptam-se a uma cultura diferente. Portanto, esse é o primeiro ponto e eu acho que nós devíamos trabalhar de forma muito séria e muito rigorosa nisso. Depois,
temos uma outra questão. E vocês tocaram na questão da imprensa. A imprensa vende promovendo os erros dos árbitros. Porque estes programas existem porque dão jeito de promover o erro do árbitro e realçar a arbitragem como se a arbitragem fosse o mais importante do jogo. A arbitragem não é o mais importante do jogo. Tu, em Inglaterra, não vês isto, António. Tu vês, eu sei que tu vês muita coisa de Inglaterra, tu não vês isto, a realçar-se o lado mais negativo. O que acontece é que nós, em Portugal, inclusive, eu já disse isto, e tive a oportunidade de dizer isto dentro da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, portanto, não é nenhuma novidade, enquanto representava a Federação. Tu vês isto. O principal parceiro da Liga começa um jogo de futebol da Liga Portuguesa e se houver um lance duvidoso, aos 5 minutos de jogo, o próprio jornalista diz logo, e no final do jogo teremos o nosso programa com o fulano tal a fazer a avaliação do lance e da arbitragem e tal. Desculpa, isto é valorizar... Chama-se juízo final, é mesmo para acabar com aquilo tudo. Pronto, portanto, ou seja, a mim até me faz-me seriamente confusão como é que o próprio gestor da competição está a promover... Não é o gestor da competição. Quem? A Liga? Não é a Liga que promove isso. A Liga permite que isso aconteça, desculpa. Não. Luís, desculpa. Peraí. A Liga Inglesa não permite que isso aconteça. A Liga Sueca não permite. A Liga Dinamarquesa não permite. Zé, deixa-me dizer uma coisa. Tu estarias confortável, então... Eu acho que tens toda a razão nisso. Mas vamos agora ver o que é o outro lado. O domínio completo e absoluto do Sr. Javier Tebas sobre as transmissões da Liga Espanhola, feitas na Movistar, em que no último fim de semana tivemos aquelas paralisações de 15 segundos dos jogadores de todas as equipas contra a marcação do Villarreal-Barcelona para Miami, e as transmissões não mostraram. Porquê? Porque... Está bem, eu sei. Isso, para o caso, não interessa. O que interessa aqui é o domínio da Liga sobre as transmissões, portanto, em que quem faz a transmissão é parceiro de quem organiza a competição, faz com que, isto há aqui uma situação potencialmente perigosa, potencialmente negativa, portanto, não se mostra, ponto final. Eu também não sou a favor disso. Deixa-me concluir. Não, eu já te passo outra vez, espera lá. Só essas duas coisas para não deixar ficar isto. Os direitos não estão centralizados e, portanto, cada clube vende, já falámos disto aqui num dia destes, cada clube vende à Sport TV e a Sport TV, que não é só a Sport TV, by the way, neste momento são 3 televisões diferentes, portanto, eles fazem o que querem com os jogos, portanto, não há um guião para os jogos e, portanto, a Liga não tem qualquer capacidade de intervenção de proibir, vou usar a palavra proibir, um programa, não tem, pronto. E sobre a questão que o António está a dizer... Para mim tem. Não tem, mas não tem. E devia ter. Tem. Pronto, ok. Concordamos em discordar. O António... Isto é bom, é contraditório, porque se isto é tudo a mesma opinião, não tinha piada nenhuma. Claro que sim. O António... Mas aqui não é tanta opinião, é mais factos. Mas ok, tudo bem. Mas é factual. O António está a dizer uma coisa que já acontece na FIFA e na UEFA quando organizam as suas grandes competições e também na Champions e que eu acho que é legítimo, ou seja, eu tenho um guião, aí sim, eu tenho um guião e mostro as coisas, sei lá, se há distúrbios na bancada eu não mostro, se alguém invade o campo, para dar exemplos que as pessoas percebem, eu não mostro. No caso de Espanha é só... Se há um lance polémico eu não mostro, a não ser quando houver decisão do VAR. Sim, exatamente, pronto, para não perturbar, não sei o quê, pronto. E o que eu acho que é preciso é ver uma linha, podemos concordar mais ou menos com ela, mas é ver uma linha que é igual para toda a gente. Neste caso de Espanha, eu acho que as pessoas não pensaram bem, porque já não vivemos nesse tempo. Podes não mostrar, mas aquilo aparece em todo lado na mesma. Portanto, é totalmente indiferente mostrar ou não mostrar. Nesse caso, há telemóveis nos estádios. Claro. Força, Zé. É fácil. Portanto, estas duas questões. A questão cultural é a questão estrutural, a questão de promoção e de defesa da competição, que compete a quem organiza e a quem, de facto, está no meio. Depois, é evidente que há responsabilidades dos jogadores, dos treinadores e dos árbitros, são os 3 principais agentes, e eu direi até dos dirigentes. Porque há regras que se podem colocar.
e, portanto, também há dos direitos. Então, todos nós temos culpa nisso. E essa cultura está instituída, porque para o ritmo do jogo. Porque ontem o Marselha, como também é uma equipa latina, fez o golo e mal fez o golo, a festa começou. Até a passagem, até a recuperação ao seu meio campo para recomeçar o jogo, isso foi visível. E depois foi mais visível até. Portanto, essa questão cultural tem que ser alterada, e isso demora muito tempo, mas só se consegue com formação e só se consegue, de facto, trabalhando toda a gente a pensar num bem comum. E já falámos sobre isto no futebol, e fundamentalmente no futebol profissional, o interesse é de todos, porque 2 maus exemplos numa competição mancham a competição, e não tiveram lá todos os participantes da competição. Basta estarem 2 ou 3 e a imagem é negativa. Esta semana tivemos conhecimento, por exemplo, de um árbitro da Euroliga ser detido, e a Euroliga de basquetebol está em causa. A NBA, há detenções também dos jogadores da NBA esta semana. A NBA ficou com uma imagem negativa. Afastar. Não estou a afastar, estou apenas a dizer que isto é um interesse coletivo de nós sermos mais capazes e de termos um produto de maior qualidade. Agora, eu lembro-me, fizemos só uma única vez na Federação, depois não foi pedido mais nenhuma vez, que a direção técnica nacional, não era uma direção técnica de arbitragem, não havia, sempre pensámos nisso, mas nunca houve, e fui eu que fiz isso, expusesse aos árbitros, por exemplo, os aspectos táticos do jogo. Como é que os treinadores pensam e como é que eles muitas vezes não valorizam ou desvalorizam determinado tipo de faltas. Nomeadamente aquelas faltas que são feitas no meio campo adversário e que param as transições dos adversários. O que aconteceu nessa reunião? Hã? O que aconteceu nessa reunião? Muitos a questão é, os árbitros, a maior parte dos árbitros não conhece o jogo. Ou seja, conhece as regras do jogo muito bem, mas não conhece o jogo. E, portanto, é importante. Esta interligação é muito importante que exista e que eles possam ter uma formação de conhecimento do jogo, de perceberem que o árbitro não é a estrela do jogo. Ontem o árbitro quase que foi a estrela do jogo. Ontem no jogo da Liga dos Campeões. O árbitro não é a estrela do jogo. O árbitro é tal como um juiz, quanto mais discreto for, quanto mais passar ao lado dos holofotes, pior. Portanto, não tem que ser o ponto central do jogo. E eu acho que há muita gente que pensa que o árbitro tem que ser o ponto central do jogo e não tem que ser o ponto central do jogo. Mas tu enquanto diretor técnico, não chegaste a fazer uma reunião com treinadores, uma ou duas, que eu me lembro, com treinadores da Primeira Liga, em que o tema era o tempo útil, portanto, de alguma maneira ligado às faltas. Sim, era. Como é que era o pensamento entre os treinadores? Claro, a maior parte dos treinadores, se tu te perguntares de uma forma fora do jogo, evidentemente toda a gente quer que haja mais tempo útil, que o jogo seja mais intenso, que o jogo tenha... Mas quando estão a ganhar já não querem que seja... Mas também, quando estão a ganhar... Não, mas tu vias... Tu vias as nossas... E vês as indicações que as nossas seleções tinham, e com os nossos treinadores, naturalmente, porque fazia parte deles, não era preciso estarmos ali em cima de ninguém, era que chegávamos a uma parte final do jogo, estamos a ganhar, temos que guardar a bola. Temos que guardar a bola. Só uma bola no jogo, aquilo que dizias no último programa, só uma bola no jogo, se ela estiver connosco, eles não nos fazem mal. Agora, temos que saber em que zonas é que podemos guardar a bola e, fundamentalmente, em que zonas é que não podemos perder a bola. Deixa-me só seguir um bocadinho. Isso é uma outra questão, deixa-me só concluir, muito rapidamente. Isto é outra ronda a seguir. Muito rapidamente, só porque, para te dizer isto. Esta relação que é tantas vezes posta em causa com os árbitros, na minha opinião, é uma relação decisiva para que os árbitros tenham uma relação diferente com os treinadores. E na parte doméstica, ou seja, no nosso campeonato interno, não faz sentido. Mas lembro-me que o antigo Conselho de Arbitragem, portanto, liderado pelo José Fontelas Gomes, fez uma reunião uma vez e convidou os treinadores todos da Primeira Liga para estarmos todos numa reunião com o Conselho de Arbitragem e com árbitros da Primeira Liga. E treinadores principais apareceram 2. Apareci eu e o Rui Vitória, se não estou em erro. Não apareceu mais ninguém. Os outros mandaram os adjuntos. Ora, aqui, eu acho que a Liga tem... Se isto é uma Liga a sério, a Liga diz, os senhores têm que lá estar. Não há brincadeira. Isto é uma coisa muito séria. E, portanto, nós andamos sempre, mas pronto, mas se for o treinador de um grande clube, que por acaso não pode ir, porque tem qualquer coisa, está
tudo bem, passa sempre tudo ao lado. Ou seja, nós temos questões estruturais para resolver e estas questões, a grande responsabilidade para mim, em primeiro lugar, é dos clubes. É dos clubes. E voltamos ao mesmo ponto. E a Liga aqui tem uma grande dificuldade em gerir isto. Ser a entidade patronal e, em simultâneo, a gestora da competição. É um grande problema que se devia olhar para isto de forma diferente. Eu também, eu ia precisamente tocar aí, porque acho que um dos maiores problemas, como em quase tudo, mas já, só antes de dizer isso, dizer que nós evoluímos bastante quando pensamos em faltas. Nós somos todos do tempo em que havia faltas gravíssimas, dos cotovelos, portanto o futebol evoluiu bastante e hoje tu não tens isso, não tens praticamente lesões graves propositadas, não tens esse tipo de coisa, foi uma evolução enorme. E isso é trabalho da pressão social, acho que da maneira como isso é visto, e dos treinadores e dos árbitros. Portanto, é do futebol em si. E é também preciso elogiar isso. Mas depois, acho que ficámos aqui parados. Porque, do meu ponto de vista, eu não vejo razão para... Há coisas em que nós nunca vamos ser bons em Portugal, porque somos pequenos e somos só 10 milhões. Mas, por exemplo, porque é que eu não hei de ser o país com menos faltas num jogo? Há uma razão básica para isso, que é nunca houve ninguém que dissesse vamos fazer isto. Porque, pronto, não há uma pessoa que pense este tem que ser o objetivo. E, portanto, desse ponto de vista, eu esta temporada vi a Liga fazer uma coisa que me pareceu que talvez pudesse ser o princípio de qualquer coisa, que é o meta, que é meta 28, que é colocar a questão do 6º lugar como um objetivo, penso eu, um desígnio de toda a gente, e que eu acho que deve ser, e que, obviamente, para que chegues lá é preciso uma quantidade de coisas, mas acho que uma delas é tu teres mais tempo útil, o teu futebol ser melhor, para tu correres mais no teu campeonato, para estares mais preparado para quando vais jogar com os alemães e com os franceses e com os outros que jogam melhor que nós, ou até com os jogadores, estás mais preparado. O teu campeonato não pode parar tanto, os teus jogos. Não podes descansar tanto durante o jogo. Tens que ser levado ao limite e para ser levado ao limite tens que jogar. Não é estar parado 1 minuto à espera que venha não sei o quê. O jogo tem que ser mais intenso. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Depois vi um artigo esta semana do Duarte Gomes, até achei curioso ser esta semana, no Expresso, sobre o tempo útil e as faltas e essas coisas. Talvez até motivado pelo que saiu também, por ter visto a mesma coisa que nós vimos. É bom que a pessoa que neste momento gera a arbitragem, ou pelo menos o treino dos árbitros, gera do ponto de vista técnico, tenha essa noção também de que isto é um problema e que os árbitros, evidentemente, são Claro. fundamentais para isto. Portanto, onde é que eu queria chegar para concluir e passar-vos a bola? Eu acho que tem que haver alguém, e esse alguém tem que ser, para mim, a Liga. Tem que haver alguém que diga isto, mas obviamente com a colaboração da Federação, que os árbitros estão na Federação, mas tem que haver alguém, que tem que ser do futebol profissional, que diga este é o nosso objetivo. E então eu vou sentar os treinadores, e sim, concordo com o Zé, é obrigatório ir, não dá para ficar em casa. Ou vou fazer não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê, mas tenho que fazer. Isto tem que estar no meu dia, tem que estar na mesa, não sei se é do Presidente, se é da Direção Executiva, não sei quem é. Acorda de manhã, tem que pensar nisto. É porque às vezes dá a ideia uma coisa. Que não há ninguém que acorda a pensar nisto. Tudo bem, mas é assim, é impossível dissociar isto da sociedade. Eu sei, mas o futebol vive dentro de uma sociedade e a nossa sociedade, pronto, portanto, a questão de base, é evidente que sim, que tem que se tomar medidas, mas a questão de base é educacional. Sem dúvida. É educacional. E, António, portanto, aqui, nós falamos sobre o futebol jovem aqui. Isto começa no futebol jovem. Sem dúvida. E tu ouves frequentemente o dá-lhe, para, agarra. Não pode. Não, ouves menos o joga do que ouves o dá-lhe. Percebes? Portanto, isto ganha uma dimensão e chega ao futebol. É evidente que eu percebo que se para uma transição. Aliás, a grande questão nessa relação com os árbitros foi porque é que vocês não punem um jogador que para 3, 4 transições no meio campo adversário? A equipa mais pequena nunca chega à baliza da grande, porque a grande para-lhes as transições todas em falta. Aí há uma dimensão interpretativa grande, não é? Como é que pois há, exato. O que é transição? Mas estragam o jogo. Mas estragam o jogo. Ou seja, o próprio árbitro ajuda a estragar o jogo. Já me aconteceu isso, tomei notas. Cheguei ao final do jogo e fui-lhe dizer, olha, o médio defensivo deles fez 9 faltas. O meu fez 3. O meu levou cartão amarelo. O deles não levou. Porquê?
Eles, não é bem, então vá ver o vídeo, se faz favor. Eles ficam bravos, ficam chateados. Tudo bem, ficaram chateados. Mas a realidade é esta. Porquê? Porque as faltas da equipa mais poderosa normalmente são feitas em zonas mais adiantadas do campo. E, portanto, o mais pequeno nunca consegue sair de lá. Se eles fizerem faltas constantes, não é? Pronto. Hoje está melhor, sem dúvida. Portanto, há aqui questões interpretativas. E essas, os árbitros... Porquê? Porque se os árbitros tiverem a noção e o conhecimento do jogo, eles próprios vão decidir melhor. Porque eu aqui não estou a falar de seriedade, atenção, estou a falar de conhecimento do jogo, de perceber que o jogo, muitas vezes, uma equipa que joga com o bloco um bocado mais baixo, se não tiver transições, não vai chegar à baliza contrária. E se eu lhe parar as transições todas em falta, eu estou a limitar-lhe o crescimento. Portanto, eu estou a prejudicar o jogo. Então, eu tenho que avisar o jogador da equipa mais forte, faz a primeira, faz a segunda, quando fizer a terceira, levou o amarelo. Acabou. Não vai fazer mais, porque se fizer a quarta, vai para a rua. Portanto, António, fechar esta ronda antes de ir depois aqui ao Brasil. Estas questões devem ser discutidas entre todos, porque os árbitros não podem ficar isolados. Os árbitros são homens como nós, têm sentimentos, são pressionados, como todos nós somos. Eu não tenho o mesmo comportamento aqui do que tinha no banco. E tenho consciência disso. Tenho consciência que no banco a coisa é muito diferente. Eras um bad boy. Eras dos melhores. Eras dos melhores, me imagino. Não, mas a tensão é grande. A tensão é grande. Tens de tomar decisões. Tens que... Não é... Eu ainda ontem estava a ver o jogo e ao meu lado faziam críticas ao treinador e eu pensar, meu Deus, como é que é possível? Os caras nunca fizeram uma substituição, não sabem... Mas toda a gente tem opinião. O que é o interessante do futebol? Fantástico. Temos que viver com isso. Ótimo, porque isso é que nos dá aquela cor toda. Mas os árbitros têm que ser ajudados a este nível. Porque se forem ajudados a este nível, por exemplo, um árbitro que esteja treinado... Espera aí, passa lá. Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto e eu concluo. Um árbitro que esteja treinado, porque o António deu o exemplo do jogo do Sporting. Um árbitro que esteja bem treinado, e este árbitro é um árbitro já de nível. Ele tem dúvidas se é penalti e se não é. Como sabe que há VAR, não marca. Deixa correr. Não faz ao contrário. Marca penalti para depois o árbitro... Mas ele é punido se não marcou penalti, se foi o VAR que lhe vem dizer que tem que ser penalti. Acho que não tens razão nisso. Ele é punido se errar, não é por isso. Mas não quer discutir isso. Desculpa. Deixa passar a bola ao António. António, vamos lá embora, para fechar aqui esta. Muita coisa a melhorar. Não, eu em relação, e tenho estado a ouvir com toda a atenção, em relação à questão cultural, que eu acho que é fundamental, de facto, aqui, eu acho que nós sentamos os 18 presidentes da Primeira Liga, os 18 diretores desportivos da Primeira Liga e os 18 treinadores da Primeira Liga, e estão todos de acordo. Sim. Em abstrato estão todos de acordo. Nas o problema é quando perdem. Não estão. Como? Nas cimeiras de presidentes nem sempre estão. Ou então não sai nada. Não, em relação a isto, é bom haver menos faltas, claro. Faz lembrar aquele candidato que dizia que gostava de coisas boas e não gostava de coisas más. Claro que todos... Agora, aquilo em que nós temos que trabalhar é qual é a moldura penal quando eles perderem e derem e começarem aos gritos, que é o sistema, que é o manto verde, que é a fruta e o café com leite, que qual é a moldura penal? O que é que se faz nesses momentos? Não é? E depois há uma outra coisa que eu acho que hoje em dia já vai aumentar um bocadinho o poder do árbitro. E temos que ter a certeza de que o árbitro está preparado para isso, para acolher esse aumento de responsabilidade. Hoje em dia eu acho que já é relativamente raro, para não dizer impossível, acontecer uma coisa como aquela que o Zé estava a descrever há bocado, que é um jogador chegar ao fim do jogo com 9 faltas cometidas e sem levar cartão amarelo. Mas hoje em dia já é perfeitamente possível. Eu estou a ver os jogos em direto com uma plataforma de dados que utilizo, com os dados da Opta, e eu sei, ao minuto... Eu antigamente tomava notas, e às vezes um gajo via um bocadinho mal ao longe, quem é que fez esta falta? Foi o Joaquim ou foi o Manel e tal? E fazia os risquinhos e tinha essa contabilidade em direto enquanto estava a fazer as crónicas de jogo para o jornal. Hoje em dia não preciso disso. Eu faço F5 e aquilo está-me atualizado. E eu sei, ao segundo, quantas faltas fez, quantos passos progressivos fez, quantos dribles fez, quantos cruzamentos fez, quantos é que entraram, quantos é que não entraram. Sei tudo. Portanto, é perfeitamente possível
nós olharmos para isto e dizermos, epá, fazermos como se faz noutras modalidades. Quer dizer, ao fim de X faltas, a penalidade é esta. Claro. Ao fim de... Eu acho que nesse aspecto as regras do futebol, hoje em dia, podem melhorar o combate a esta questão. Seja através da penalização do uso de falta excessiva ao nível individual e coletivo, isto é, um jogador que faz 5 faltas, está fora. Pronto, acabou, está fora. Epá, não pode fazer. Não queremos faltas, está fora. É substituído por outro, não é expulso, entra outro. Pronto, é como noutras modalidades faz isso. Uma equipa que faz 20 faltas leva um livre direto aqui ou acolá. Tal como depois. Tal como depois. Como? O futsal tem isso. Pronto, sim. Tal como depois há coisas que eu acho... Mas pronto, lá está. Também aqui vamos aumentar a dimensão interpretativa do trabalho do árbitro. Que é, há penaltis. Havia antigamente aquela frase que eu acho que era do João Saldanha, que dizia que o penalti é uma coisa tão importante, que devia ser cobrado pelo presidente do clube. Eu acho que hoje em dia se banalizou o penalti de uma maneira estúpida. Porque às vezes há um jogador que está a sair da área, toca-lhe com a unha na raiz do cabelo, ele está a caminhar para a linha de fundo e é penalti. Um penalti são 80%, é 80% de um golo. Há penaltis que deviam ser pontapé dos 11 metros. Há outros que não. Desculpa lá, não. Não há uma situação de golo ali misturada, porque é que só porque é dentro daquele retângulo, não é uma falta grave, não é uma falta que impeça uma oportunidade de golo. Tem que ser uma falta para livre direto. Epá, está bem, mas quer dizer, o jogador que está a sair da área, a caminho da bandeirola de canto, de repente o adversário, sem querer, porque é desastrado, pisa-lhe o dedo grande do pé, penalti. Não. Aí que não pise, não é para pisar aquilo. Está bem, mas foi desastrado, foi sem querer, mas ok, um penalti é 80% de um golo, não é? Sim, mas é difícil dar... Deixa-me só voltar atrás de uma coisa que tu disseste, não foi só para clarificar, nunca tinha pensado nisso e fiquei a pensar e gostei. No fundo, estás a sugerir o árbitro ser informado através da tecnologia. Estamos a falar, obviamente, dos grandes campeonatos, não é na 4ª divisão, nem na 5ª, não é nisso que estamos a falar. Porque o futebol não é só a 1ª divisão, a gente às vezes esquece. Mas, pronto, sim, a regra tem que ser universal, não é? Na 1ª divisão, não, é como o VAR, é um auxílio. Na 1ª divisão, ele receber a dizer, olha, o Joaquim Manuel, 3 faltas, a próxima vez vai para o banco, 15 minutos, ou o que a gente inventar. Eu sou favorável a isso. Agora, isso vai, lá está, tudo isto vai sobrevalorizar a dimensão interpretativa daquilo que é o trabalho do árbitro. Eu fico preocupado quando vocês me dizem que os árbitros não conhecem o jogo. Eu quando digo que não conhecem, atenção, muitos deles não conhecem o jogo sob o ponto de vista tático do jogo. Sim, mas aqui tem que haver uma interpretação. Não são as regras do jogo, conhecem todos muito bem, melhor que nós. Claro. Pronto. Mas quando tu estás aqui, ou quando eu estou, não és tu, sou eu, a falar da possibilidade de penalizar umas faltas com penalti e outras não, mas as faltas... já temos que ter a noção daquilo que é realmente... É mais grave tu travares um adversário que vai isolado na meia-lua e vai fazer golo, é mais digno de um penalti, no meu ponto de vista, do que tu pisares sem querer um jogador que está a sair da área em direção à linha de fundo, mas dentro da área... Tu aí estás a mudar a regra não é completamente, mas é num grande sentido. Sim, é mais difícil. Dentro daquela da zona da grande área, se a falta for uma falta merecedora de um livre direto, é grande penalidade. Se for uma obstrução, não é grande penalidade. Não é? Portanto, não há grande penalidade por obstrução. Eu não sei há quantos anos é que eu não vejo um livre indireto marcado dentro da grande área. Mas não há uma grande penalidade. Hoje, tu dizes-me, por exemplo, pontapés de canto, hoje com a moda de toda a gente em cima do guarda-redes, a zona da pequena área, que é uma zona de proteção do guarda-redes, muitas vezes não é respeitada. Basta fazer bloqueios ao guarda-redes. O guarda-redes na minha opinião, não deve poder ser bloqueado. No entanto, já vimos muita gente a bloquear guarda-redes. E hoje bloqueiam-se guarda-redes. E trabalha-se para se bloquear guarda-redes. Portanto, é uma discussão interessante, mas foge um bocado aqui à questão... Sim, foge. Mas é ótimo. É muito interessante. Foge, sim. Pronto. Portanto, o que eu te digo é, o jogo está mais intenso, está muito mais intenso do que estava, do que era há 15 anos atrás. Os meios são muito mais efetivos para podermos controlar isso. Agora, não é só o número de faltas. É a zona e a gravidade da falta. Mas, José, deixa-me fazer uma pergunta. Uma coisa é eu dar um encosto e disputar uma bola
e chego ligeiramente atrasado e com o ombro, em vez de lhe dar ombro a ombro, dou-lhe na omoplata, dei-lhe por trás, é falta. Mas o árbitro consegue perceber que é uma falta numa disputa de bola. Outra coisa é eu ir pelo chão, ele já ter passado por mim e trocar-lhe as pernas. São duas coisas diferentes. São as duas faltas. Parei da mesma forma uma transição, mas são faltas de gravidade completamente diferente. Completamente diferente. Não é? Portanto, e essa avaliação é uma avaliação difícil que o árbitro dentro do campo, sem apoios, ele consiga apanhar aquilo tudo. Não consegue. Não consegue. Até porque ele tem que se concentrar no que é fundamental. E o que eu só dizer isto. Aqui são os árbitros e os treinadores. Ou seja, tem que haver auxílio, tem que haver ajuda. Porque os treinadores hoje, nós vemos, não quer dizer que eu concordo com tudo, mas há um treinador para as bolas paradas defensivas, outro para as bolas paradas ofensivas, outro para os guarda-redes, outro para a estrutura de ataque, outro para a estrutura de defesa. Portanto, as equipas são multidisciplinares. Mas a arbitragem continua a ter aqueles 3 elementos, não é? Mais um quarto árbitro, e agora tem um auxílio de VAR. E eu pergunto, porquê que o auxílio de VAR, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita para melhorar isto, o seu protocolo tem que ser revisto. Ou seja, a intervenção naqueles 4 pontos tem que ser melhorada. Porque, por exemplo, um amarelo que seja mal mostrado pode a seguir, um segundo amarelo eu vir para a rua, mas o primeiro amarelo foi mal mostrado. Porquê que não há... Pois é um erro grave. É um erro grave. Acho que seja um erro grave. Eu acho que é um erro grave. Mas vamos um dia destes discutir isso. Eu acho que o protocolo do VAR é um tema engraçado. E já passou tempo suficiente para se discutir... Eu acho que deve ser melhorado, porque... Vou fazer-te uma pergunta. Peraí, Zé, uma pergunta. Porque uma coisa que tu disseste, a intensidade do jogo. Tu achas que o facto da intensidade do jogo ser hoje maior, já estamos todos de acordo com isso, vai levar inevitavelmente a que o número de faltas aumente? Pergunta 1. E 2, tipicamente a pessoa que melhor defende é a pessoa que não comete faltas. Eu lembro, por exemplo, do Gamarra, que nós todos contávamos há quantos jogos é que ele não fazia faltas. Portanto, idealmente, um grande defesa não é um tipo que bate em toda a gente. É um tipo que cada vez mais, Luís, cada vez mais os defesas são quem faz menos faltas. Sim, eu estou a usar o tempo. Chegas ao fim dos jogos e os avançados têm mais faltas cometidas do que os defesas. Sim, eles têm que fazer a tal pressão. Isso foi o que mudou no jogo. Embora eu tenha isto aqui para a passagem do tempo, depois quando tu vais ver, não é exatamente assim, mas não é muito longe do que estás a dizer. Portanto, a minha pergunta essencial é: a intensidade vai levar a que haja mais faltas? Ou, como é mais intenso, eu já consigo antecipar e chego primeiro que o tipo vai fazer aquilo, portanto nem preciso de fazer falta, basta colocar-me de uma determinada maneira que ele tem que ir jogar para a linha lateral e eu resolvo. Voltamos à primeira parte. Se houver mais contacto, se a intensidade do jogo nos trouxer mais contacto, aqueles que querem tirar proveito da falta vão aumentar, porque se vão mandar para o chão mais facilmente, que é o que dizia o Tadei há bocado, levam um toque e já estão no chão. E aí eu nem sempre gosto das arbitragens inglesas, mas é evidente que eles não marcam. Não marcam. E o Bernardo Silva, no outro dia, numa entrevista, dizia isso. Ao fim de poucos jogos, habituam-se logo a que não marcam e, portanto, já ninguém tenta tirar proveito disso. Não é? Ou seja, tentam tirar proveito, mas o árbitro não marca. Pronto. Agora, evidentemente, se houver mais contacto, há mais probabilidade de faltas. A intensidade não obriga obrigatoriamente a que haja mais contacto. Okay? Se a bola correr mais rápido e nós andarmos mais rápido, até pode não haver tanto contacto. O que acontece é que toda a gente... Esta questão de... Todos nós já entendemos... Toda a gente entende o jogo e percebe que se conseguir ter o maior número de jogadores atrás da linha da bola, não junto à sua área, mas numa zona mais subida, digamos que num terço médio, estás mais defendido, porque não há muito espaço nas costas da tua defesa, mas também não estás em cima da área, não é? Portanto, eles não podem pôr a bola lá sempre. Mas, por outro lado, consegues pressioná-los ali, o jogo anda ali no meio campo, e é bom para todos. Muitas vezes até é bom para o árbitro, como vocês diziam. Nem sequer há grandes lances nas grandes áreas, porque o que complica a vida dos árbitros são os lances nas grandes áreas, como é evidente. E é aí que os jogadores também tentam tirar proveito, porque, é o que dizia o António, um penalti são 80% de possibilidade de fazer gol, não é? Até se não forem mais. Não sei qual é a margem de erro dos jogadores a bater penaltis, tínhamos que ir ver. Zé, 45 minutos. Deixa-me só para a última Deixa-me só dizer aqui, só porque acho que isto acrescenta algo aqui à discussão.
e eu, enquanto vocês estavam, eu fui aqui à procura destes dados. Os jogadores com mais faltas por 90 minutos no Campeonato Português este ano são, por esta ordem: Matias de Amorim, do Famalicão, médio, 3,69. Cleiton, do Rio Ave, avançado, 3,04. Richard Rios, do Benfica, médio, 2,80. Gustavo Sá, do Famalicão, médio, 2,76. Mateus Pereira, do Santa Clara, enfim, é lateral, mas costuma jogar no 3-4-3 do Santa Clara como ala, 2,53. O primeiro defesa central a aparecer aqui é o Bednarek do Porto, que é o nono, com 2 faltas por cada 90 minutos. Portanto, isto mostra bem o que é a mudança do jogo relativamente aos sítios onde são cometidas as faltas e aos jogadores que as cometem. Eu estou a sorrir porque nós falamos muito de dados sempre, e eu fui ver outra, tenho aqui no caderno, fui ver outra fonte diferente da tua, de faltas. E a minha lista, só para nós nos rirmos um bocado, a minha lista dá-me o Amorim em primeiro, dá-me o Rios em segundo, o Gustavo Sá em terceiro, o Cleiton em quarto e o Mateus Pereira em quinto. Não é muito diferente do que tu disseste, mas é em posições diferentes. Também por causa do... Mas tens por 90 ou número total? O fascínio dos dados, mas às vezes os dados não batem rigorosamente. Pronto, mas para o caso, só para nós... Também às vezes temos isso em conta, que os dados, dependendo de como tu os fazes, nem sempre são tão científicos como nós gostávamos. O que é que eu fui à procura aqui entre Brasil e Portugal? Obviamente não há aqui nada de xenofobia nisto, como é óbvio, estamos a falar de futebol. Será que nós influenciamos o Brasil e eles fazem muitas faltas porque nós temos muitos treinadores portugueses e muitos jogadores que vão daqui e levam o vírus? Ou eles trazem o vírus para cá e são eles que nos influenciam a nós, ou as duas coisas? E eu fui ver uma série de parâmetros possíveis para isto, jogadores com mais amarelos, equipas que têm mais jogadores brasileiros em Portugal, será que elas são as que fazem mais faltas ou não? Fui ver os jogadores que faziam mais faltas, obviamente, também, e vou pôr isto tudo no documento, mas a conclusão que adiante já a conclusão que eu cheguei é que não há uma causa e efeito, só para dizer, por exemplo, as equipas que fazem mais faltas em Portugal são o Famalicão, o AVS, o Casa Pia, o Gil e o Nacional, e destas só o Nacional é que tem um número de jogadores brasileiros que realmente tem peso. Ou seja, depois também fui ver qual eram os plantéis que tinham mais jogadores brasileiros, só o Santa Clara, o Nacional, o Alverca, o Moreirense e o Estrela da Amadora. Portanto, o único que está aqui com mais jogadores e mais faltas é o Nacional, portanto, acho que isto não permite ir a qualquer conclusão desse género. Então fui ver o que é que haveria mais em comum os treinadores. Depois, uma coisa que eu acho não, são factos, que nós partilhamos com os brasileiros e eles connosco, é o número de despedimentos de treinadores por época. Ou seja, a pressão que é exercida sobre o treinador é muito semelhante. E isto pode ter um efeito sobre a maneira como nós jogamos e aquilo que nós dizemos aos nossos jogadores e a importância quase de cada minuto de cada jogo, que leva a algum descontrole emocional ou até leva-nos a jogar de uma determinada maneira, porque parece que em cada jogo nós estamos a jogar a nossa vida. Nós treinadores, e acredito que isso passe para as equipas. Depois, a pressão que é feita sobre os jogadores e os treinadores e os clubes. Portanto, os programas de televisão, a internet, tudo isso é completamente diferente na Suécia, na Dinamarca, na Inglaterra, do que é em Portugal e no Brasil. E no Brasil, como cá, infelizmente nós também já temos adeptos que invadem academias ou que fazem esperas, invadem academias, felizmente, ainda há mais no Brasil do que cá, mas que fazem esperas a jogadores e treinadores. Portanto, isso é mais um nível de pressão, em cima da pressão dos jornalistas e dos programas e da internet, que se calhar nos aproxima. E, portanto, se calhar no conjunto disto tudo está a explicação para nós estarmos em primeiro e segundo na tabela. Pronto, mas isto foi o meu pensamento depois de ver alguns dados. Não sei se só querem... vou dizer uma coisa em relação a isso, e até temos que mudar de tema, que já vamos com quase 50 minutos de programa. Eu não vi o estudo do Observatório deste ano, mas lembro-me que no do ano passado estavam particularmente bem posicionados também os gregos, os búlgaros e por aí afora. Portanto, eu acho que não há... Sim, não há, eu creio que não há esse efeito de cultural do lusotropicalismo, e acredito muito mais na questão das decisões tomadas sob pressão. E sim, sou desse campeonato.
Eu, em relação à relação, também não a vejo assim. Vejo porque nós, eu comecei por dizer, entre latinos e sul-americanos somos muito idênticos na forma como fazemos a abordagem. Portanto, não vejo que seja isso. A questão está na formação dos próprios jogadores. Em todo o processo de formação. E nesse aspecto eu acho que Portugal já evoluiu mais, no meu entendimento, evoluiu mais que muitos outros países. Okay? E, portanto, tu se fores ver isso, e se fores ver, nomeadamente, as seleções jovens portuguesas, tu vês equipas que não estão ali com a intenção clara de fazer falta ou de parar o jogo constantemente com falta. Pronto. Não quer dizer que não façam faltas, têm que fazer faltas, existem faltas, e há quem o faça, portanto, tudo bem. Portanto, agora, essa relação não existe, não me parece, eu estou a falar de forma empírica, atenção, completamente empírica, não tenho aqui dado nenhum. Não me parece nada que exista, mas se fizeres a relação com a sociedade onde estamos inseridos, já percebemos que existe. É só ver, como eu vos disse, quer dizer, saindo da Europa, nós vamos ao Japão e o Japão tem uma... Eu há muitos anos tive uma oportunidade de ir para o Japão e estive lá num clube. Eu fiquei pasmado. A equipa perdeu o jogo e o público aplaudiu-os. E eles deram a volta ao campo para agradecer ao público, como se fosse um jogo que, se lhes tivesse corrido bem, o jogo correu-lhes mal. Ou seja, uma relação com a equipa completamente diferente. Falta de cultura de exigência. Não, eles são exigentes. Cuidado. E são competitivos. E são competitivos. Têm uma postura diferente. São educados de forma diferente. Nós somos... Eu estava a brincar, só para que quem não percebeu... António, para o outro tema. Vamos a isso, vamos avançar. Eu queria falar aqui, tal como anunciei no início, daquilo que foi a Jornada Europeia. E nós estamos a gravar ainda antes de começar a jornada da Liga Europa, portanto não sabemos ainda o que é que vai acontecer, nem ao Sporting Clube Braga, nem ao Futebol Clube do Porto, mas tivemos já a derrota do Benfica em Newcastle, 3-0, e a vitória do Sporting sobre o Olympique de Marselha, 2-1. E foi curioso para mim verificar que o Benfica perdeu em Newcastle, mas está ainda a viver ali uma espécie de momento de enamoramento dos adeptos com o José Mourinho, que do meu ponto de vista, e não foi a primeira vez, enfim, podemos todos chegar à conclusão que o plantel não dá para muito mais e, eventualmente, essa é uma discussão que pode vir a ser mantida depois mais para a frente, mas não é a primeira vez já que me parece que o Mourinho não faz tudo, porque ele não roda, não mexe, não muda as coisas, e estava na cara de toda a gente que aquele jogo, tal como estava a decorrer, só podia correr mal. E o Mourinho fez uma substituição e por lesão, mas, no entanto, continua, e a gente olha para o jogo, e quem é que saiu a perder do jogo? E eu escrevi sobre isso, aliás, já durante esta semana. Quem saiu a perder do jogo foi o Rui Costa, porque é ele que mais fica a perder relativamente àquilo que podem vir a ser as eleições do próximo sábado, e o Zé vai falar sobre isso também, com certeza. Depois, temos o Sporting Marselha, em que o Sporting entra com o Rui Borges pressionado, muito pressionado, até eu creio que mais no plano mediático do que no plano real, porque, enfim, não me faz muito sentido na cabeça que o Rui Borges possa estar sob tão grande pressão, conforme temos vindo a ler e a ouvir na semana passada. Acabou por ganhar o jogo a um dos treinadores, e eu digo isto sem ponta de ironia, mais inspiradores do futebol europeu neste momento, o De Zerbi. Eu costumo dizer que é o melhor treinador do mundo que nunca ganhou nada, e provavelmente será, mas tenho muita admiração por aquilo que é o trabalho dele, e isso, aliás, deu para perceber na forma como esta equipa do Marselha joga. A gente compara aquilo que foi a primeira parte do Marselha no jogo de anteontem em Alvalade, com aquilo que foi o Marselha do Tudor aqui há 2 anos e ganhou os 2 jogos ao Sporting, ou com aquilo que foi mesmo o Marselha do HC, que há ano e meio eliminou o Benfica nos penaltis da Liga Europa, e este Marselha dá 10-0 a qualquer dessas equipas, pela capacidade que a equipa tem de já ganharam o PSG, não foi este ano? Sim, ganharam ao PSG, estão à frente do campeonato. É uma equipa que constrói, faz campo grande a construir, que define muito bem as zonas de pressão na frente, que tem uma inteligência posicional rara pela forma como consegue eludir a pressão e as coberturas e ter sempre um homem livre, acelera e consegue escolher as acelerações e define muito bem a mobilidade no último terço. É uma equipa que joga muito bem, mas, no entanto, eu acho que na virada, quem visse a primeira parte acharia muito difícil que o Sporting pudesse vir a tirar fosse o que fosse daquele jogo. O Sporting acabou a ganhar o jogo. Porquê?
porque eu acho que o Rui Borges foi corajoso na maneira como encarou a segunda parte, porque o Emerson foi expulso, claro, e isso é algo que vira ali o jogo, mas parece-me a mim também que o De Zerbi borrou a pintura na maneira como mexeu na equipa ao intervalo. Ele meteu-se na segunda parte com o 5-3-1, em que abdicou, para já do Vermeeren, que estava a ser o melhor médio do Marselha no jogo, abdica do Greenwood também, a equipa perde capacidade de saída, mete os 5 defesas e os 3 médios muito fechados à entrada da área, só se preocupou em não jogar e acabou por lhe acontecer aquilo que ele não queria, que foi perder o jogo. Isto para dizer, basicamente, o quê? É que nós temos que ter muito em conta que um treinador, e o Zé há bocado estava a dizer que ontem estava no estádio e que havia críticas por tudo e por mais alguma coisa. Um treinador é muito mais do que quem idealiza e operacionaliza o jogo de uma equipa, de quem define os treinos, de quem escolhe os titulares, de quem gera os humores do grupo em função da escolha dos titulares, quem toma decisões em resposta aos eventos que o jogo lhe traz, e parece-me que o De Zerbi é muito forte em todas estas facetas, mas foi muito fraco na forma como decidiu reagir aos acontecimentos do jogo de ontem, e muitas vezes aquilo quem está de fora vê é só, porque é que o João Simões foi titular em Nápoles e não foi titular no jogo a seguir? Porque é que ele substituiu este e não substituiu aquele? Não é? E tudo isso é mais complexo do que nos parece à primeira vista. Isto para dizer o quê? Que os treinadores são, de facto, muito mais do que aquilo que nós vemos. Isso é verdade. E vou-te dizer o seguinte. Vendo as coisas de forma... única no jogo de quarta-feira, eu também direi que sim. Direi que ao intervalo, a ganhar 1-0 com um jogador a menos, tentou segurar a vantagem e, portanto, abdicou de controlar o jogo. Quis controlar o jogo sem bola, de forma defensiva. Acho que não correu bem. Só que o treinador, como tu dizes, olha para todo o percurso da equipa. E, portanto, naquele momento tem que decidir o que vai fazer aqui, o desgaste que estes vão ter, o jogo que vai ter a seguir já neste fim de semana. E, aliás, ele já disse que há muitos jogadores que não vão jogar no próximo fim de semana. Disse logo ontem na conferência de imprensa. Portanto, o que lhe vai na cabeça são coisas muito diferentes das nossas. Além disso, nós não sabemos, porque ao não trabalharmos com eles, não sabemos em que estado é que estão, qual é o estado de fadiga, se os vou levar até ao limite, se não vou levar até ao limite. Há muita coisa que tem que ser controlada. E que nós estamos do lado de fora, não sabemos, mesmo sendo treinadores, não temos esse conhecimento, têm eles lá dentro, e eles também não vão transmitir cá para fora, porque senão estavam a dar uma arma ao adversário, se houvesse um jogador com maior fadiga ou não. Portanto, é muito difícil algumas vezes, eu percebo até para o próprio comentador e para o jornalista, fazerem algumas avaliações. A avaliação tem que ser feita no momento. Eu também penso que sim, que a equipa perdeu qualidade com a transformação que ele fez, tornou-se mais defensiva, foi o que ele quis fazer, e depois, evidentemente, como não há substituições, os jogadores que saem já não podem voltar a entrar, e ele, quando perde jogadores com determinadas características, no momento em que precisou deles, já não os podia voltar lá a pôr. E por isso é que eu já aqui defendi, e volto a defender, que as substituições, o jogador que sai, não aumenta o número de substituições, mas o jogador que sai, possa voltar a entrar. E ontem, se o De Zerbi tivesse essa possibilidade, o jogo tinha sido diferente. Tal como o jogo em Nápoles para o Rui Borges tinha sido diferente se ele tivesse tido essa possibilidade. Esta é a minha leitura. Em relação ao Benfica, tal como o Sporting, os jogos, ou seja, o momento da perda da bola é um momento decisivo. E se lembram, o Benfica estava com o jogo equilibrado. É um campo difícil, uma equipa que joga muitas vezes direto, uma equipa que todos nós sabemos que tudo que seja bolas paradas, do seu ponto de vista atlético, são muito altos, eles são todos muito grandes, uma grande envergadura atlética. O Benfica perde uma bola no meio. A bola no meio deu uma transição rápida e deu o primeiro gol. E, portanto, esse é o momento que define o jogo. E o Sporting, só se fores lembrar, aconteceu a mesma coisa, também sofreu o gol de transição, uma perda aonde, na bola aonde? No meio. Agora vou-te dizer, no jogo do Sporting com o Marselha perdeu muito mais bolas dentro do último terço defensivo do que o Sporting. A questão é também depois ter processo para saber explorar isso. E por isso é que eu acho que, apesar de tudo,
Em 10 jogos, o Marselha ganharia pelo menos 7 ao Sporting, esta é a minha visão da coisa, e em 10 jogos o Newcastle ganharia pelo menos 7 ao Benfica. Não sei, isso aí, eu não sei, não estou tão seguro disso. Ontem, em relação ao Trincão, conseguiram anular muito bem o Trincão, e neste momento, anulando o Trincão, limitas muito toda a capacidade de transição que o Sporting tem, porque é um jogador mais rápido e que tecnicamente é muito evoluído, e portanto consegue criar. Mas o Sporting tem outras soluções a nível de corredores, e viu-se ontem, não é por acaso que os 2 golos são marcados pelos 2 alas que entram. Portanto, essas soluções são soluções muito interessantes que o Marselha também tem. Mas não estou seguro que faça isso, nem faça esse exercício. Agora, há pouco eu não citei, vou-vos dizer, os mesmos problemas que nós vimos à noite, tinha eu visto na Youth League, e nomeadamente a nível, por causa do tema de ser as faltas, os comportamentos, etc. Tu vês um jogo da Youth League e quando começas a perceber que na Youth League já é assim, evidentemente que no futebol sénior, não vai ser no futebol sénior, que eles são séniores, mas no futebol profissional da equipa de topo não vai ser diferente. Mas pronto, mas a responsabilidade de jogar com 10 foi claramente do Marselha, não é? Sim, o Marselha também jogou contra 10 contra o Real Madrid e permitiu contra 10 que o Real Madrid, na altura por expulsão, creio que do Carvajal, e mesmo assim o Real Madrid virou o jogo. Luís, não sei se queres dizer alguma coisa sobre este tema ou se queres. Eu não tenho a mesma capacidade que vocês têm de olhar para os jogos e ver essas coisas. E por outro lado, eu já não me entusiasmo tanto para ver um jogo se não achar que a equipa me vai dar qualquer coisa de extraordinário que justifica de facto eu estar ali a ver aquele jogo. E nos últimos tempos, além da seleção, é uma coisa diferente, mas de clubes, a equipa que eu sou capaz de alterar a minha vida para ficar a ver é o PSG. Portanto, é a única equipa neste momento, uma vez que não tenho clube e, portanto, não vou ver jogos porque é o meu clube. E, portanto, o PSG é a equipa que realmente me entusiasma nesta altura. Portanto, como é que eu vejo os jogos? Não vejo, ou vejo pouco, quando posso vejo. Estou a seguir na aplicação, a ver qual é o resultado e a ver o resultado dos belgas e dos holandeses. E, portanto, essa é a minha grande motivação hoje em dia das competições europeias. E, portanto, fiquei muito contente porque os belgas e os holandeses ontem perderam. E a Sevilha ganhou. Exato, foi o único, mas depois o Ajax levou não sei quanto e os belgas levaram não sei quanto. E, portanto, nós, do ponto de vista de ranking, aproximámos-nos mais um bocadinho da Holanda. E eu espero que, quando tiverem a ouvir isto, o Braga e o Porto tenham conseguido somar pontos também. O Luís é dos poucos portugueses que não tem clube, mas pronto. Mas é verdade. Está bem. Mas avança para as eleições. Nós gostando de futebol, eu adoro ver futebol, não é só ver o meu clube, é ver futebol. Eu, o fim de semana passado, estava em Inglaterra, fui a Anfield ver o Man United, o Liverpool Man United. Não foi um jogo que, sinceramente, foi abaixo das expectativas que eu tinha. Pensei que o jogo até tivesse maior qualidade. Mas é sempre um jogo fantástico. Eu adoro ver futebol. Onde houver futebol, se eu puder lá estar, eu estou. Sejam as equipas que forem. Eu chamava a atenção, portanto, o meu tema eram as eleições do Benfica, porque acho que são extremamente importantes para todo o universo desportivo e também refletem um pouco aquilo que nós falámos aqui, da nossa cultura desportiva e da nossa cultura enquanto sociedade. Ou seja, o António já tocou há bocado na MUS, que é o resultado em Newcastle foi pior para o Rui Costa, que é um presidente que se recandidata, do que propriamente para a equipa, não é? Foi mais ou menos isto que tu disseste. E eu acho que aqui está, de facto, o ponto central, ou seja, o que se está a influenciar são os resultados desportivos e não discutirem projetos, o que se quer, o que se vai fazer, etc. Portanto, o projeto é ganhar ao domingo e, se possível, ganhar também à quarta-feira, quando há competições europeias, e ganhar os jogos, e por quem ganhar os jogos está tudo bem, mesmo que as coisas não estejam bem. E por isso, quer em relação a presidentes, quer em relação a treinadores,
O que eu digo sempre é, dá muito jeito ter bons jogadores. Muito, muito jeito ter bons jogadores. Porque os bons jogadores é que te ajudam a ter as boas equipas e a conseguirem, de facto, esses resultados. Portanto, a minha chamada de atenção não era fazer nenhuma crítica a ninguém, era dizer-vos que as eleições do Benfica, eu espero que corram bem, sem incidentes, porque já acho que já houve incidentes a mais, mas que são o reflexo da nossa cultura desportiva. António, depois eu fecho. Em relação às eleições, enfim, já tinha dito aquilo que tinha a dizer sobre o tema. Eu, neste momento, tenho muita dificuldade sequer em perceber quem é que vai ganhar. E isto porque aí já falei com membros de várias candidaturas, a quem disse isto precisamente que vou dizer aqui. Eu não sou contra as sondagens, acredito nas sondagens. Quando falamos de empresas que as fazem, tendo conhecimento do universo que estão a mapear, as sondagens que vimos publicadas sobre as eleições do Benfica são virtualmente impossíveis de legitimar, porque ninguém tem acesso aos cadernos eleitorais, porque são feitas sem ser reflexos daquilo que é a realidade de quem vai do universo eleitoral. Assim, eu não posso fazer uma sondagem à porta do estádio a seguir um jogo ou antes de um jogo, e não estou aqui sequer a falar daquilo que a derrota ou a vitória possa vir a provocar em quem responde à sondagem. O público que vai ao jogo não é o público que vota. Há muita gente que vai votar e não vai à bola, fica em casa a ver na televisão. Há muita gente no interior, nas ilhas, na diáspora, que vai votar. E, portanto, eu acho que isto não é sequer... mas eu neste momento estou curioso e expectante de perceber o que é que vai acontecer, e sobretudo espero que seja um contributo para mudarmos este discurso do perdemos porque os outros controlam isto tudo. Pronto, eu acho que hoje em dia este modelo que os clubes em Portugal têm, e que noutras zonas do mundo ainda têm também, mas falando dos três grandes, em que tudo é decidido pelos sócios, acho que estas eleições deram mais um contributo para pensarmos, neste caso, cada clube é que tem que pensar em si, se isto ainda faz sentido. E eu, sinceramente, acho que já não faz sentido. Acho que é melhor ter uns tipos que compraram as ações e que, portanto, pensam no dinheiro deles e querem que a coisa corra bem e de uma maneira profissional, porque é a cabeça deles e o dinheiro deles que está lá, do que isto, no fundo, ser decidido por sócios que, como o Zé disse, se calhar vão ser influenciados pelo se ontem o jogo, em vez de ser 3-0, fosse uma grande vitória por 3-0, e se calhar pessoas mudavam o voto, e se fosse uma derrota por 5 ou 6, se calhar mais ainda mudavam. E, portanto, isto dá uma ideia da fragilidade destas decisões e da pouca racionalidade destas decisões. Portanto, eu não sei, isto tudo começou num tempo lá atrás, há mais de 100 anos, em que as pessoas se juntavam e faziam clubes. Hoje em dia nós vivemos no tempo da desinformação e da manipulação através das redes. E neste sentido, e era só isto que eu queria dizer, neste sentido as eleições do Benfica foram horríveis. E, portanto, o principal argumento para isto ser decidido por sócios e por pessoas que são sócios eles gostam muito do clube, e se vier um americano comprar isto, ele não gosta nada do clube. Então a minha pergunta é, se estas são as pessoas que gostam muito do clube, eu não quero conhecer as outras. Porque aquilo que aconteceu, neste caso com o Benfica, mas já aconteceu com outros clubes, acho que foi péssimo para o Benfica e foi péssimo para toda a gente que vê isto com distância, como felizmente é o meu caso. Isto foi horrível. Tantas coisas que se disseram uns dos outros, as campanhas negras que nós que estamos no meio identificamos e percebemos de onde é que elas vêm, como é que elas vêm. Tudo isto foi péssimo e tudo isto não devia ter nada a ver com desporto, nem com futebol, nem com nada. E, portanto, eu, se fosse do clube e se tivesse algum distanciamento, estaria a pensar se é de continuar com esta coisa do clube é que manda, porque isso é que é bom, e isso é que é bom. Eu acho que já foi bom, mas sinceramente acho que hoje em dia já não vai levar a lado nenhum e pode um dia ser até bastante complexo continuar a tomar decisões com base em coisas muito pouco racionais. E foi o podcast de hoje, episódio 6, que na verdade é o 7º, porque fizemos um 00.
6 para a semana. António, és tu que escolhes o Para a tema? semana é a minha vez de escolher o tema. Não sei se queres que anuncie já. Por mim? Pronto, vamos falar da Superliga para a semana. Ok. Então, até para a semana. Abraço. Um abraço, bom fim de semana.